Vamos estudar a lição da Escola Sabatina juntos? Lição 7, Ensinando os discípulos, parte 1. Verso para memorizar. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34. Olá, amigos. Graça e paz. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Chegamos à quarta-feira e nesse dia o título da lição é Quem é o Maior? Desde o início da história da humanidade, sempre houve no coração do homem o desejo de ser o maior, de ser forte, de conquistar, de reinar, de ter as melhores coisas e de estar sempre em evidência. E isto não é necessariamente pecado. Deus ensina em sua palavra princípios sólidos e justos de como ser verdadeiramente grande. No entanto, na Bíblia, há exemplos de pessoas que se exaltaram e não tiveram um final feliz. E isto começa mesmo lá no céu, com a queda de Lúcifer. Em Gênesis 11, verso 4, nos é dito de homens que estavam construindo a famosa Torre de Babel com o seguinte pretexto: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso. Neste caso, Deus foi até eles e confundiu suas línguas de maneira que não puderam mais continuar aquele empreendimento egoísta. Daniel, capítulo 4, verso 28, fala do rei Nabucodonosor. Esse rei disse no seu palácio real: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? E no mesmo instante que ele pronunciava estas palavras tão arrogantes, foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se como orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas das águias e as suas unhas como as garras das aves. Tudo isso por causa da sua arrogância e para reconhecer que só Deus tem todo o domínio sobre as nações e o seu reino é um reino eterno. Em Atos, capítulo 12, verso 22, lemos do rei Herodes. Ele discursava ao povo quando a multidão começou a gritar: é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu, comido por vermes. A mania de grandeza, de fama, de glória humana, por incrível que pareça, pode contaminar até mesmo aqueles que são íntimos de Deus. A lição de hoje fala dos discípulos de Jesus discutindo entre si sobre quem seria o maior no reino que Cristo haveria de estabelecer. Os evangelhos nos contam de dois momentos em que Jesus abordou com os 12 o tema do seu sofrimento e morte, que estava logo à sua frente. Na primeira predição, Jesus se referiu àqueles que iriam rejeitá-lo e matá-lo. Na segunda predição, ele mencionou o fato de que seria traído. O traidor não foi apontado naquele momento, mas o leitor já sabe quem é, porque Judas já tinha sido identificado. Novamente, Jesus disse que seria morto e ressuscitaria após 3 dias. Mas os discípulos pareciam ainda menos interessados nos detalhes dessa predição do que na primeira. Notícias indesejáveis não geram discussão. Em Marcos, no capítulo 8, verso 27, encontramos Jesus ao norte do mar da Galileia, perto de Cesareia de Filipe. Em Marcos 9, verso 30, ele estava passando pela Galileia, e em Marcos 9, 33, ele entrou em Cafarnaum. Assim, percebemos que Jesus viajou do norte para o sul. No entanto, em algum momento da jornada, os 12 discípulos ficaram para trás.
Em casa, ele perguntou o que tinham discutido no caminho. Ninguém disse nada. Um sinal claro do desconforto que tiveram com a pergunta feita por Jesus. Quase como crianças surpreendidas fazendo algo errado. A conversa deles foi sobre quem era o maior. Mesmo que a maioria das pessoas não admitam, a questão de quem é o maior é algo em que todos pensam. Os discípulos pensaram sobre isso. Mas no reino de Deus, essa ideia é virada de cabeça para baixo. Jesus respondeu ao problema em 2 etapas. Primeiro, declarou que para alguém ser o primeiro, para alguém ser o maior, precisa antes se tornar servo. Em segundo lugar, Jesus ilustrou o que queria dizer por meio de uma ação bem concreta. Jesus tomou uma criança e a colocou no meio do grupo. A criança deve ter se sentido intimidada, mas Jesus a tomou nos braços, deixando-a tranquila. Cristo ensinou que se recebermos a criança, o receberemos. E se o recebermos, receberemos o Pai. Assim, a criança está relacionada ao próprio Deus. João fez uma pergunta sobre os de fora, e Jesus ensinou a lição de que aqueles que não estão contra nós estão a favor de nós. O Senhor declarou que ajudar os que estão no serviço cristão, mesmo em pequenas coisas, não passa despercebido no céu. O Mestre ensina que se alguém quer ser grande, então que seja o menor e sirva aos outros. Se alguém quer ser o primeiro, que doe sua vez e seja o último. Para Deus, isso é ser grande. Ser manso, humilde, benevolente, resignado e altruísta. Existe uma frase muito interessante que diz o seguinte: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Jesus mostrou a todos que é possível ser grande se diminuindo. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, versos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus pode e Deus quer te fazer grande, mas segundo os princípios divinamente estabelecidos por Ele na sua palavra. A ideia bíblica de grandeza é diferente da ideia do mundo. Qual modelo você busca? Você está disposto a seguir Jesus? A seguir o modelo de Deus? Olhe para Cristo. Siga seus ensinos. Então, você terá a verdadeira grandeza. Que a presença de Jesus e a sua paz reine no seu coração no dia de hoje. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.